A paz do Senhor Jesus, eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação no livro de 1 Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 17, que diz assim: Por isso Saul disse a Davi: Eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso e guerreiro, e guerreie as guerras do Senhor, porque Saul dizia consigo: Não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: Quem sou eu e quem é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Abner, meolita. Ela foi dada a Adriel, meolita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. E Saul disse: Eu lá darei para que lhe sirva de laço, para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com a outra será hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos: Falai em segredo a Davi, dizendo: Eis que o rei te está muito afeiçoado e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. Amém. Meus irmãos, lendo essa palavra, o Senhor falava ao meu coração sobre a falsidade do rei, né? Pois aqui o rei diz, no primeiro versículo, diz que ele vai dar a filha dele, chamada Merabe, né? Em casamento. Porém, no tempo que é para acontecer esse casamento, ele dá essa filha a outro, né? Chamado Adriel, né? Que eu até errei o nome. Chamado Adriel, né? E aqui a gente vê que esse rei não tinha palavra. Por isso, cada vez que a gente lê sobre este rei, mais a gente entende por que o Senhor não queria que esse homem ficasse ali, não é, sendo rei, porque que Deus abandonou. Ele não tinha palavra. Ele era um homem sem palavra. E não pode, né? Não pode ser assim, não podia ser assim. O rei, quando ele dizia uma coisa, tinha que honrar aquilo que ele dizia, né? Aqui era para os reis, não é? E para a nossa vida não é diferente. Nós, como servo do Senhor, nós não podemos estar com duas, três histórias. Aqui conta uma história de um jeito, ali vai na frente e conta outra história completamente diferente, não é? Com mentiras, não é? Não podemos, nós não podemos. Nós como servos do Senhor, nós como crentes temos que ser, aleluia, libertos desse tipo de prática, né? Aqui a gente vê que diz assim, ó, o versículo 18: Mas Davi disse a Saul: Quem sou eu e qual é a minha vida? E qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, Meolita, né, o Meolita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos, né? E Saul disse: Eu lá darei para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha ser contra ele, né? Ele tinha intenções, né? Foi um casamento aqui arrumado, foi um casamento aqui ajeitado, né? Nós sabemos que antigamente era assim. E aqui ele tinha segundas, não só segundas, mas terceiras intenções também. Vemos um rei, meu Deus do céu, é terrível, né? Terrível. E aqui ele diz, não é? Pelo que Saul disse a Davi: Com a outra seja hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos, não é? Ali ele deu ordem aos servos dele para falar, não é? Ali para fingir, não é, que gostava dele, para tipo assim, vamos dizer assim, fazer ali a cabeça, não é, de Davi. Meu Deus do céu, a gente vê que ele diz assim, que não seja a minha mão contra ele, mas seja os filisteus, não é? Então, era aqui ele diz, não é?
lá darei para que sirva de laço, ou seja, para que seja, para que tenha um parentesco, né? Para que Davi fosse ali parente, vamos dizer assim, do rei, não é? Meu Deus, olha, a gente vê aqui o coração daquele homem cada vez mais o coração longe das coisas de Deus. A gente vê um rei que não honra, não é? A gente vê um rei que não honra a Deus, não honra a sua própria palavra e o Senhor não quer que a gente faça isso, né? Aqui em Mateus capítulo 5, versículo 37 diz: Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Aqui no Novo Testamento, Jesus estava ensinando que o crente tem que honrar a sua palavra. Meus irmãos, que a gente honre a nossa palavra, a palavra da pessoa, né? Que a gente seja pessoa de confiança, que a gente seja alguém que possa outras pessoas confiar em nós, né? Porque falamos a verdade, porque estamos colocando em prática a palavra de Deus e isso venha agradar ao Senhor, agradar a gente, né? E que pessoas venham confiar em nós. Um crente sem confiança, um crente que não, um crente igual a Saul, aleluia, ele não serve para nada. Observe que Deus, aleluia, Deus deixou, largou de mão ali a Saul, porque via que ele não queria se consertar, via que ele não queria ser alguém segundo o coração de Deus. E você? Será que você tem sido alguém do coração de Deus? Será que você tem praticado a palavra de Deus, os ensinamentos que são contados aqui? Pense nisso, você está praticando a palavra de Deus, você é uma pessoa liberta ou está buscando a libertação? Está buscando cada vez mais conhecer a Deus e assim praticar a sua palavra, aleluia, responda aí para si próprio, não é? Aleluia, que o Espírito Santo do Senhor Jesus nos ensine muito, muito mais e revele cada vez mais a palavra dele. Amém.